Decisão polêmica da CBF liga o alerta no Fluminense. A CBF tomou uma decisão bastante controversa referente à próxima partida do Flu no Brasileirão e muita gente se questiona, será que isso tem a ver com o Fluminense, bom, de certa forma atrapalhando a CBF nas intenções de ajudar o Flamengo em botar o jogo contra o Bragantino no Maracanã? Enfim, a gente vai comentar sobre isso e também vai comentar da partida do Fluminense com o Bragantino nesse próximo final de semana, também conhecido como a partir de amanhã, né? Já está sexta-noite, já é praticamente final de semana em todo o território nacional. A gente vai trazer algumas informações bastante importantes sobre essa partida. Beleza? Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Claro, isso aí ajuda demais a você ficar sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense e também deixar o like, deixar o joinha nesse vídeo, né? Você ajuda demais aí o canal a seguir crescendo. A gente está todos os dias aqui trazendo as principais notícias do Flu para você ficar bem informado e, claro, debater e trocar aquela ideia conosco. Então vamos lá, galera. Quero começar com as notícias dessa partida, tá? Eu quero começar falando justamente do jogo entre Fluminense e Bragantino pelo Brasileirão, tá? Fluminense empatou com o Corinthians na última rodada também ontem, né? Que foi ontem de noite. E agora, no próximo domingo, às 6h30 da noite, enfrenta o Bragantino lá na casa deles, lá no Nabi Abichedi. Você vai lembrar, claro, você assistiu o jogo do Fluminense ontem, que o Marlon fez aquele pênalti, né? Muita gente criticou a arbitragem do Paulo César Zanovelli, que foi muito realmente polêmica, para a gente usar aqui um eufemismo, né? Para a gente não arrumar nenhum probleminha para nós, mas muito polêmica essa arbitragem do Zanovelli. E, enfim, a gente está preocupado com o sinal alerta quanto a isso. Essa arbitragem ruim desse árbitro acabou prejudicando, né, causando alguns efeitos colaterais no Fluminense para a próxima partida contra o Bragantino. O Fluminense, de zagueiro de origem da equipe principal, só tem o Marlon disponível para esse jogo. Tá? A tendência é que o Marlon forme dupla de zaga com o Felipe Andrade, que é um zagueiro da base. Esse ano já ganhou algumas chances na equipe profissional, mas muitas delas como lateral esquerdo. A tendência é que para essa partida contra o Bragantino, o Felipe Andrade finalmente ganhe uma chance no miolo de zaga, que é a sua posição de origem, né? O Thiago Santos foi expulso no banco de reservas, inclusive eu estranhei muito essa expulsão do Thiago Santos, porque vendo ali pela televisão, ele não pareceu fazer aquelas reclamações muito assintosas, que geralmente o árbitro vai dar um amarelo ou um vermelho. Ele só reclamou. E o árbitro pegou, deu amarelo, logo depois deu o vermelho, o Thiago Santos, que é uma opção, né? Já chegou a jogar de zagueiro aqui no Fluminense algumas vezes, seria uma opção para esse jogo, tá fora. Outro jogador que também está fora, também expulso no banco de reservas, foi o Felipe Melo. Né? O Felipe Melo aí sim foi uma reclamação bem mais assintosa. Eu não tiro a razão dele. É muito difícil você lidar com uma arbitragem daquele nível, deve tirar muito o jogador do sério. Eu, inclusive, até brinquei, né? Mandei parabéns pro Felipe Melo nas redes sociais por ele ter tido sangue frio de não dar uma porrada no árbitro ali, porque, cara, com aquela arbitragem ali, o cara tá bolado, Felipe Melo foi expulso, aí foi lá, xingou o cara, chamou de safado, deu aquela encarada, né? Mas tá tudo certo, não joga o próximo jogo porque tá suspenso. Então, de zagueiro de origem, só tem o Marlon e o Felipe Andrade, porque o Nino, a gente lembra, teve aquela entorse no joelho, não tá 100%, e nem acho que deve ser forçado em jogo do Brasileirão, não. Não acho que deveria forçar o Nino, e o David Braz também tá machucado, tá em processo como é que eu esqueci a palavra agora, quando o cara tá voltando aos poucos, que ele vai fazendo aquele recondicionamento físico, para daí poder jogar, mas a tendência é que não tenha condições de ter minutos ainda contra o Bragantino. Então o Fluminense pode ter uma defesa muito mudada. O Marlon é reserva e o Felipe Andrade é o quê? Talvez a quinta opção da zaga do Fluminense hoje. A provável escalação do Fluminense conta com diversos jogadores que podem acabar sendo poupados. Claro, a nossa prioridade máxima é a Libertadores. Eu defendo que a gente não deve esquecer o brasileiro, mas claro, a gente tem que tentar fazer o melhor possível para estar inteiro tanto fisicamente quanto em ritmo de jogo, na final. Então existe a possibilidade do Fernando Diniz poupar alguns jogadores para essa partida, tá? Samuel Xavier, por exemplo, pode acabar sendo poupado, dar espaço ao Guga. A gente tem a dúvida ali no meio-campo entre Martinelli e Alexander. No último jogo ele começa com o Martinelli titular, mas o Alexander é quem vinha jogando. Também tem a chance de acabar poupando o Ganso, né? Vem muito abaixo, principalmente fisicamente. Você percebe que ele está tendo essa dificuldade, embora tenha dado uma linda assistência, pode acabar dando lugar ao Léo Fernandes, e o Cano também pode ser poupado, o Diniz pode voltar com o John Kennedy, que não jogou o último jogo, e dar um descansinho pro Germancano nessa partida.
O Bragantino, nosso adversário, está fazendo uma campanha muito boa no Brasileirão, né? Talvez a grande surpresa no sentido de não que a gente não esperasse que o Bragantino iria disputar lá em cima, mas no nível que tá, não, né? O Bragantino é o time que está mais perto do Botafogo nessa briga pelo título, embora, sinceramente, eu acho, né, que vai ficar difícil da gente tirar esse título do Botafogo. O Botafogo deve ser realmente o campeão brasileiro, mas o Bragantino é o vice-líder da competição com 49 pontos. O Fluminense está em nono agora, devido a esses últimos tropeços, com 42. Uma vitória seria excelente para encurtar essa distância e a gente voltar à luta de estar no G6. Eu sempre bato nessa tecla aqui, que é muito importante o Fluminense terminar esse campeonato no G6. Por quê? Cara, a gente não quer pensar num mundo em que o Fluminense não ganha a Libertadores. Eu espero que esse mundo não exista, tá? E aí, se a gente ganhar a Libertadores, tudo que eu tô falando aqui, esquece. Felicidade e tal, eu realmente aí sim eu não vou ligar pra posição do brasileiro. Mas tem que ganhar lá, tem que garantir esse título. Fora isso, cara, o Brasileirão, ele vai ser G6 esse ano, porque você tem duas chances de transformar o Brasileirão em G7 ou G8, né, se elas forem combinadas. Uma chance é se o campeão da Copa do Brasil tiver entre os 6 primeiros. Geralmente fica, mas esse ano o campeão da Copa do Brasil foi o São Paulo, que está em 11º com 35 pontos. E a outra chance é o campeão da Libertadores. Afinal, é Fluminense e Boca. O Boca, se ganhar, enfim, a vaga vai lá para a Argentina. Se o Fluminense ganhar, a gente já se garantiu na Libertadores ano que vem, então beleza, né? Então, se tiver G7, pra gente não muda nada. Via brasileiro. A única chance agora é o Fluminense ganhando a Libertadores, se tiver G7, pra gente não muda nada. Então, o Fluminense precisa ficar ali no G6 para poder jogar a Libertadores ano que vem de novo. Caso aconteça a tragédia, o Fluminense tem que estar preparado para isso. Tá? A gente, claro, eu como torcedor não estou nem um pouco, não gosto nem de cogitar. Eu falo aqui, você até perceber que eu fico até meio desconfortável de falar, de cogitar a possibilidade. Para mim não tem outro caminho, é ganhar ou ganhar. Mas, claro, o Fluminense precisa terminar pelo menos ali no G6, visando, né, essa bola de segurança. Mas nessa partida, cara, o Bragantino vai ter um retorno, não, perdão, 3 retornos e um desfalque. Tá? O Luan Patrick, zagueiro, tomou o terceiro amarelo no último jogo e vai cumprir suspensão contra o Fluminense. E retornam o Juninho Capixaba, que estava cumprindo suspensão, lateral esquerdo. O Fluminense, inclusive, teve interesse nele lá no começo do ano. O lateral esquerdo jogava no Bahia ano passado, agora está lá no Bragantino, um bom jogador, por sinal. E o lateral direito, Andrés Hurtado, e o zagueiro Léo Realpe retornam ao Bragantino após a data FIFA. Então, o Bragantino um pouco fortalecido, 2 jogadores que estavam na seleção voltam ali, além do Juninho Capixaba, que eu considero um excelente lateral, voltando para esse jogo. Beleza? E agora, gente, uma situação nessa partida que, claro, vai preocupar o torcedor do Fluminense. É difícil, tá, você tentar separar as coisas, ser racional e não se preocupar com isso. A gente viu nos últimos dias o imbróglio rolando pela final da Libertadores, né? O Flamengo quer jogar um jogo, curiosamente, contra o Bragantino 6 dias antes da final no Maracanã, ficou batendo pé, só que a Conmebol, que é o estádio com pelo menos 15 dias de antecedência para preparar lá, tudo, gramado, enfim, essas preocupações normais da final. Sempre foi o praxe, quando a final é única no Maracanã ou em qualquer lugar que seja, a Conmebol pega o estádio com antecedência. Mas o Flamengo, tumultuando, queria jogar o jogo contra o Bragantino lá. E aí o fato curioso nisso tudo, né, curioso para dizer o mínimo, né, mais uma vez usando um eufemismo aqui, é que a CBF tomou o lado do Flamengo pesadamente, né? O Edinaldo Rodrigues foi até a Conmebol nas negociações contra essa partida, do jogo do Flamengo poder ser no Maracanã ou não, ele foi lá defender o lado do Flamengo e defender que o jogo do Flamengo ocorresse no Maracanã. Isso pode acontecer, né, do Fluminense acabar criando um imbróglio. Né? A posição do Fluminense era de neutralidade, não queria incomodar o Flamengo porque é parceiro na gestão do Maracanã. Não queria incomodar a Conmebol porque não tem nada a ganhar com isso. Não queria incomodar a CBF porque geralmente não tem nada a ganhar com isso. Tem uma relação boa, divide o treinador com a CBF. E aí muita gente fez essa correlação, que aí, nesse caso, eu acho que é exagerada, da partida de ontem. Olha lá, a CBF está querendo punir o Fluminense. Botou esse árbitro aí que está indo muito mal. Isso eu acho que não tem nada a ver. Mas a escolha do árbitro para Bragantino e Fluminense, cara, ela é uma escolha bem polêmica, a gente pode dizer assim. Porque esse árbitro em questão, ele teve envolvido numa grande polêmica recentemente e agora está apitando normalmente jogo de Série A. Eu estou falando do Wilton Pereira Sampaio. É um árbitro muito famoso, apitou Copa do Mundo. Mais recentemente, ele protagonizou uma cena no jogo da Série C entre Volta Redonda e Paysandu, bizarra. Né? Um jogador do Paysandu agrediu um jogador do Volta Redonda e tinha que ser expulso. Mas o Wilton Pereira Sampaio deixou ele sair de campo substituído e o expulsou quando ele estava no banco de reservas. Então o Paysandu ficou
não ficou com um jogador a menos como deveria ficar. Isso, claro, causou um escândalo, o Volta Redonda não conseguiu o acesso, o Paysandu acabou subindo da Série B, e claro, rolou esse escândalo, essa revolta toda, agora o Wilton Pereira Sampaio está aí, apitando o jogo de Série A, apitando Bragantino e Fluminense, né? Essa é a impunidade da CBF, a impunidade do mundo do futebol. Mas falando de Fluminense, o retrospecto do Wilton Pereira Sampaio não é ruim. Tá? No total são 31 jogos, 15 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, com 55,91% de aproveitamento. Né? Não é uma coisa fantástica, mas não é horrível. Tem árbitros que são muito piores de aproveitamento do que isso. Para o Fluminense, o uso do VAR com o Wilton Pereira Sampaio em jogos do Flu é 1 a favor e 2 contra. Eu tenho a impressão de que todo árbitro que eu falo aqui, o retrospecto, nenhum usou mais o VAR a favor do que contra o Fluminense. Vocês têm essa impressão também? Eu tenho a impressão, toda vez que eu venho aqui, eu trago esse retrospecto e tal, nunca vejo um árbitro que o a favor ganha do contra. Mas, enfim, tá aí. O Wilton Pereira Sampaio vai comandar essa partida no domingo, que eu reforço a importância. O Fluminense está em nono, está caindo na tabela, a gente precisa se recuperar no Brasileirão, a gente precisa ficar ali pelo menos no G6 no fim do campeonato. Mas, claro, eu quero que você deixe o seu comentário. O que você acha de Wilton Pereira Sampaio apitando Bragantino e Fluminense? Acho que a CBF pode estar querendo sacanear o Fluminense? Eu quero saber de você também como é que você está enxergando isso. Tem que poupar jogador no domingo contra o Bragantino? Não tem? E essa dupla de zaga com Felipe Andrade e Marlon, te agrada, não agrada? Deixa o comentário aí para a gente trocar aquela ideia sobre o Flu, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!